Pessoal, vamos lá. Se eu precisar dar uma paradinha aqui, eu aviso vocês para ver se a gente consegue que a pessoa participe. Eu não sei por que que ela não tá conseguindo entrar. Eu já passei o código, o link tá ok também, mas não sei por quê. Bom, então, o capítulo de hoje ele vai falar, como eu comentei anteriormente, sobre a administração de estoques. E todos vocês são pequenos administradores de estoque em casa, né? A gente citou algumas coisas na semana passada a respeito disso, mas mesmo sem a gente perceber, a gente administra estoques, né? Sejam eles na nossa casa, os nossos recursos, tanto os recursos, todos os recursos materiais que nós utilizamos, então a gente sempre faz uma administração, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, como acontece nas empresas, né? Então, por exemplo, um estudante. Olha lá, alguém pediu, mas eu não consigo ver. Deixa eu dar uma pausa no vídeo. Um estudante, ele faz uma gestão de estoque dos seus próprios materiais. Então, ele tem os seus cadernos, seus lápis, né, suas borrachas, canetas, e conforme esse material vai terminando, ele vai fazendo a reposição. Então, quando a gente fala de gestão de estoque de uma empresa, é claro que é uma coisa muito, numa proporção muito maior, né? E o controle disso, ele também é muito mais criterioso, muito mais trabalhoso. Quando você tem uma gestão de estoque inadequada, você pode parar a sua produção. A gente falou disso na semana passada, né? Ou mesmo você pode até deixar de entregar um produto por conta de uma má gestão de estoque. Até tem um exemplo que aconteceu essa semana aqui. O meu marido comprou um capacete e olha só, um exemplo bem básico de má gestão de estoque. Ele fez a compra ó, capacete pelo Mercado Livre. O Mercado Livre aprovou a compra, gerou a nota fiscal, fez ali um informe de entrega desse material, né, desse produto, e o produto não chegava nunca. Aí, quando foi no terceiro dia, mais ou menos depois da compra, terceiro ou quarto dia, veio uma informação de que o produto não estava em estoque, só que eles tinham gerado até a nota fiscal, né? Então, dessa forma, a gente pode observar o quê? Que houve uma má administração nos estoques. Eles fizeram a venda de um produto que eles não tinham em seu estoque, né? Claro que a gente vai ver aqui no capítulo de hoje que existem algumas formas de gerir o seu estoque, algumas estratégias. Tem empresas que não trabalham com estoque muito grande, outras já trabalham com estoque maior, mas de qualquer forma, né, você vender, efetuar a venda de um produto, emitir uma nota fiscal e só depois verificar que esse produto não estava disponível, com certeza é um exemplo bem gritante de uma má gestão, tá? Então, só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o assunto. Então, aqui ele está falando, ó, a respeito de coisas básicas que acontece, por exemplo, aqui, ó, chega uma visita na sua casa, sabe aquela coisa? Ai, foi pegar um refrigerante gelado ou uma garrafa de água gelada, a pessoa pede água gelada e quando você olha, não acontece nunca isso em casa, né? Da garrafa de água, da pessoa beber toda a água e nunca repor o estoque, né? Sempre tem uma garrafa de água vazia. Então você vai pegar a hora que a pessoa pede a visita, fala, eu quero uma aguinha gelada, e você abre a geladeira e não tem essa água gelada disponível, por quê? Porque faltou repor essa bebida, né? Ou mesmo você vai fazer uma pizza, preparar um bolo, algo assim, e você tá lá montando a receita e você observa que não tem o fermento para pôr na massa, que faltou o queijo, aqui ele coloca como exemplo o queijo mussarela, então são coisas que acontecem devido à má gestão de estoque. É claro que na sua casa isso não vai impactar
de forma grave, né, não vai gerar nenhum problema grave, só uma briguinha talvez, né, ou mesmo uma corrida rápida ao supermercado. Mas quando a gente fala numa empresa, isso pode impactar de uma forma muito grande. Por isso que a gestão de materiais, né, e dentro dela de estoques, como a gente falou na semana passada, é muito importante. É trabalhoso. Quem trabalha nessa área sabe o quanto é difícil fazer esse controle. Tudo tem que funcionar muito redondinho. O fluxo de informações tem que acontecer de forma eficaz para que a empresa não sinta aí problemas por conta disso. Ele fala aqui, ó, imagina num show, né, em que duas lâmpadas queimam. Então tá lá um show, aquele monte de jogo de luz, né, o palco ali, tudo acontecendo e de repente, eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Tem. Permitir. Bom dia, Cauana. Bora lá voltar para o capítulo. Então, imagina lá no show, queimam duas lâmpadas, né? Dá esse problema ali, não tem lâmpada para repor e o show vai ter que acontecer de repente no escuro ou com alguma deficiência. Um navio sem boias, tudo isso é gestão de estoque, gente. Depósitos, né? Desde casas até depósitos de grandes empresas. Então, todo o estoque precisa ser muito bem controlado, né? E eles têm que fazer a verificação constante da quantidade de produtos que tem, para que não falte mesmo na hora da produção, ou mesmo para que não falte o produto acabado para entregar para o consumidor final, tá? Aqui ele coloca, né? Fez o desfile da escola de samba, só que não tinha o cocar dos caciques, porque não fizeram uma boa previsão de estoque. Então, isso se aplica a tudo, tá? Ele faz uma pergunta aqui pra gente, ó. Se a gente pensou... Tem mais alguém pedindo? Vamos lá. Tem. Ainda bem que faz o barulhinho. Permitir. Bom dia, Raquel. Então, a gente vê aqui... Bom dia. Ele pergunta se a gente já pensou no impacto, né, que seria para algumas empresas e para os clientes se não tivesse essa administração de forma adequada, né? Nós já falamos aqui alguns exemplos, já falei algumas coisas aqui para vocês, talvez vocês estejam lembrando de alguma situação que aconteceu na empresa onde você trabalhou, na empresa onde você trabalha atualmente, né? E aí você tá imaginando aí que BO que foi. Permitir. Eu acho que é o Luiz, né? Bom dia. Então, assim, a gente sabe que, de fato, quando falta um produto ali na linha de produção, ou mesmo quando você vai gerar uma produção, você tem pedidos para entregar, né? O cliente já tá ali esperando, às vezes não é uma indústria, mas é um comércio, ou mesmo a prestação de um serviço que você vai precisar de algum material e você não providenciou isso, né, no tempo certo, e daí falta, isso gera realmente um impacto muito grande. Ele fala aqui, né, nos restaurantes. Restaurante é muito comum, né, gente? Você chegar num lugar e fazer um pedido, acho que eu até comentei isso semana passada, semana retrasada. Tem tal produto? Então, hoje não tenho. Ah, então tá, então vou pedir outro, vou pedir macarrão não sei das quantas. Ai, também não tenho. Ah, então vou pedir panqueca, também não tenho, né? Então, isso acaba também impactando negativamente na imagem daquela empresa. Então, é um lugar que sempre acontece isso, você vai uma vez, vai duas, e isso começa a acontecer, né? Isso acaba impactando na imagem também que o consumidor, que o cliente tem da empresa, tá? Aqui, ó. Então ele fala, né? Às vezes você teve que mudar uma dieta e viu que não tinha salada em casa, né? Ou mesmo vai fazer algum alimento ali, como eu dei o exemplo, um bolo e não tem o fermento, né? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o conceito do que é estoque, né? E o quanto isso é importante, né? E o quanto é importante que o material, né, esteja na quantidade certa e também esteja disponível. Não adianta nada
eu ter um estoque adequado, mas não naquele galpão X onde eu vou precisar do material naquele momento. Então, isso impede que o meu fluxo de produção aconteça, tá? Evita, né? Tudo isso vai fazer com que eu tenha, o meu produto falte no mercado. Tem, às vezes, lançamentos de produtos que a gente observa que a empresa fabrica uma quantidade. Quando ela faz o lançamento, a demanda acaba sendo maior do que o que ela esperava. E aí, eu acho que. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. E aí, tem. Eu tava desligadona aqui, permitir. Então, quando a gente. Deixa eu voltar. Então, a gente tem, às vezes, um lançamento de um produto X que a empresa está fazendo, ela faz uma quantidade ali, ela produz, só que, de repente, esse produto dá um boom de vendas, ele estoura no mercado, vende mais do que esperado, e aí começa a faltar o produto. Às vezes isso é uma jogada até de marketing, e às vezes isso é algo inesperado e que pode até trazer alguma, né, causar uma imagem negativa também daquela empresa para o mercado, tá? Ele fala aqui, ó. Imagine se a empresa resolve comprar um produto em grande quantidade só porque está em promoção no mercado. Né? Então, também tem isso aqui que é interessante, ó. Mas só vai usá-lo todo daqui a 10 anos. Como é que você vai armazenar tudo isso, né, no seu estoque? E se os produtos se deterioram com rapidez? Então, também a questão do estoque, ela é complexa, porque você precisa fazer uma previsão o mais correta possível. Então, eu também não posso ter uma quantidade exorbitante de estoque na minha empresa. Primeiro, porque isso vai gerar um investimento de dinheiro muito alto e que vai ficar parado lá, né, por muito tempo, deixando de trazer lucratividade para a empresa, que eu já citei alguns exemplos anteriormente para vocês disso. E segundo, porque eu tenho também a questão do espaço. Hoje as empresas têm dificuldade com espaço, né? Algumas, inclusive, têm os armazéns que locam espaço e ele tem um custo de armazenagem lá. Né? Então a empresa tem que tem que manter sempre um equilíbrio entre a quantidade que ela vai ter para não faltar, né? Para que ela tenha o produto na hora que ela faz a fabricação, mas ela também tem que tomar cuidado para não ter uma quantidade exagerada de estoque. De repente, ela tem uma quantidade muito grande que ela adquiriu por conta de uma promoção, né? Algo assim. Então, por exemplo, na empresa de cosméticos onde eu trabalhei, às vezes surgiam algumas promoções muito boas de matéria-prima. Mas a gente não podia deixar de avaliar a validade desse material e quanto tempo a gente ia demorar para consumir. Porque às vezes, né, você podia comprar para aproveitar o preço, reduzir o seu custo, mas depois no final, lá na frente, você ia acabar jogando aquilo fora, tendo que descartar. Então, em vez de ser de trazer lucro, aquela compra que a princípio parecia ser um grande negócio, no final se tornou, né, um péssimo negócio, te trouxe prejuízo. Então, são várias questões, então é bem complicado mesmo, tá? Aqui ele dá um exemplo de uma historinha a respeito da Copa do Mundo. Então, assim, né, um comércio que a gente vê essas lojas, né, essas lojinhas do centro da cidade que fazem venda daquelas bugigangas que a gente adora comprar, né? Tipo Maravilhas do Lar, aquelas lojas de chinês que tem bastante coisa assim. E aqui ele dá um exemplo de uma loja na época de Copa do Mundo, todo mundo naquela expectativa de que o Brasil fosse campeão, né? Na última Copa foi um fiasco, inclusive. E as lojas cheias de produtos verde e amarelo, muita coisa, aquelas cornetas, camiseta, bandeira, enfim, boné, aqueles negócios que faz barulho, um monte de coisa. E aí ele fala aqui num pequeno comerciante que investiu 50 mil reais nesses produtos verde e amarelo.
E ele tinha uma expectativa de que o Brasil fosse até o final e que ele iria vender tudo aquilo ao longo dos jogos, né? Conforme os jogos fossem acontecendo, ele ia vendendo os produtos. Só que, na verdade, isso não aconteceu, né? Então, ele fala aqui que acontecendo uma desclassificação, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa com aquele estoque. O que ele vai fazer para se livrar, né, daquele estoque verde e amarelo? Ainda se a bandeira do Brasil tivesse uma corzinha mais neutra, né? Seria mais fácil de vender, mas são cores bem fortes, vivas, que não combinam com muita coisa, então ele acabou decidindo fazer um saldão. E ele teve uma queda muito grande no movimento depois que o Brasil foi desclassificado e ele estava lá com aquele estoque exorbitante de produtos verde e amarelo, né? Então, ó, camisa verde e amarela que vendia por 25, ele passou a vender por 18,75, né? 25% menos do que o preço normal. Uma blusa oficial da seleção, kit infanto-juvenil, né? Enfim, ele vendia muito, olha só. E aí, na compra de uma blusa, o kit sairia de graça, né? Ele estava fazendo altas promoções para poder se livrar daquele estoque, ó, tudo para chamar a atenção do consumidor e para poder liquidar aquele estoque. Por que aconteceu isso? Provavelmente ele considerou friamente a hipótese de que o Brasil chegaria na final. Ele não pensou numa estratégia de compras parceladas ali, né? Comprar por etapas, fazer um pedido de cada vez, conforme os jogos iam acontecendo e marcando novos jogos, ele ia aumentando o seu estoque. Não, ele já fez uma compra geral, né? Então, se caso ele não conseguisse se livrar daquele estoque de 50 mil reais, ele teria que fazer um empréstimo bancário, porque a situação dele ficou muito difícil, né? Existem situações que a gente não consegue prever, como por exemplo, agora, vamos falar aí desse cenário atual que a gente está vivendo. Com certeza, algumas empresas tinham um estoque, né, já pré-determinado, que foi planejado da maneira mais correta possível. E com a pandemia, com tudo isso, eles tiveram um problema muito grave, porque o estoque está lá, não foi vendido, né? O que a gente observa bastante nos produtos perecíveis, por exemplo, a gente observa que as vendas até aumentaram, por exemplo, nos supermercados, né? Agora vamos dizer aí no restaurante, um restaurante que tinha como forte o self-service e de repente ele tinha um bom estoque de produtos perecíveis, mas que, por exemplo, demoravam mais para se deteriorar do que né, algumas coisas congeladas, enfim. E agora ele não pode mais vender self-service, né? Porque está proibido. Ele só pode vender marmitex, né? O que será que aconteceu com esse negócio, com essa empresa? Então, esses são fatores que acontecem que não estão dentro da nossa condição de prevenir, né? Então, quando você pega ali vocês fizeram, acho que com o Rodrigo, análise SWOT, tem lá forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Quando a gente fala de oportunidades e ameaças, são fatores externos, né? São situações que são atípicas, que não estão sob nosso controle. Então, uma oportunidade seria a Copa do Mundo, aqui seria uma oportunidade de vender mais produtos verde e amarelo, né? Só que ele também tinha que tomar cuidado com a quantidade de estoque. Agora, uma ameaça, por exemplo, essa pandemia que veio e acabou prejudicando, né, a economia mundial. Então, existem fatores dentro dessas ameaças que não estão sob nosso controle, mas também existe a má gestão de estoques mesmo, que vai gerar problemas para as organizações se elas não conseguirem manter uma organização adequada. Então, assim, tem que ser tudo muito planejado, né? De novo, entra o PODC, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Não tem como a gente falar de nada que esteja relacionado à administração sem colocar esses princípios, tá? Aqui, ele fala a respeito, né? Na aula passada a gente viu a respeito dos materiais,
né? Existe diversidade, sim, de materiais dentro da organização, por isso que é difícil fazer o controle, né? Tem empresas como a gente citou na semana passada, a Unilever. Eu acho que o Marcos trabalha na Procter, se eu não me engano, que ele até comentou, na DHL dentro da Procter, eu acho que é isso, ou dentro da Unilever, já não lembro mais. Mas assim, são uma quantidade muito grande de itens, né? Então, e como é que é feito isso, né? Hoje a gente tem os sistemas, a gente falou na semana passada, esses sistemas, principalmente das grandes empresas, eles facilitam muito a vida da pessoa que é responsável pela gestão dos estoques, tá? O que é estoque? Ó, aqui ele dá pra gente um conceito do que é o estoque. Estoque, deixa eu colocar outra cor, porque ficou ruim para ler. Verdinho, melhorou? Melhorou. O estoque é o conjunto de materiais que uma organização compra e armazena, né? Por isso que é importante tomar cuidado com as quantidades, porque além de comprar, né, tá envolvendo os recursos financeiros, mas também eu armazeno. Então eu preciso de um espaço adequado para que esse material fique, né, guardado. Para que serve isso? Para suprir as futuras necessidades de produção. A empresa compra uma quantidade de materiais proporcional ao volume de produtos que ela pretende produzir ou vender. Então, eu sempre vou trabalhar com a proporcionalidade. Eu vou fazer um planejamento de quanto eu devo usar desse material no futuro, né? E aí sim eu vou efetuar minha compra. Eu não posso fazer uma compra simplesmente porque tá barato, porque eu gosto muito daquele fornecedor, ele é legal comigo, enfim. Ou porque ele vai fazer um negócio super bom pra mim, vai me dar um mega desconto, mas tá. E como é que eu vou usar esse material? Quanto tempo demora para esse material ser utilizado na minha empresa? Qual é o valor financeiro que eu tenho que investir na compra desse material? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Aí ele fala aqui também que a gente também viu que os materiais na aula passada, né, precisam estar disponíveis. Então, assim, no momento em que eu vou utilizar, eu tenho que ter o material disponível. Vou fazer um produto. Não adianta nada eu colocar em linha de produção e faltar uma peça e eu não conseguir finalizar a minha produção. Então, esse material tem que estar disponível para que a minha produção não seja interrompida no meio, por exemplo, né? Então, é complicado, ó. Ele fala aqui, isso em indústrias, mas em comércio também. Então, vamos supor, a Letícia tem uma loja, né? A gente sempre dá o exemplo da loja dela, e o cliente chega ali na hora fazendo um pedido de algum produto. Quando ela vai verificar o estoque dela, não tem esse produto. Então, vai gerar uma situação assim desagradável, né? Um mal-estar entre ela e o cliente, porque o cliente vai na expectativa de encontrar esse produto e talvez ela até possa perder um cliente se ela não tiver aquele produto para atender a necessidade dele no momento que ele precisa. Por isso que é bem complicado, tá? Aqui o Pedro, ó. Você vai poder analisar o que aconteceu com a loja Pedro Esporte e Malhação, entendendo melhor o que é estoque e estudando os conceitos. Beleza. Como é que a gente garante o fluxo de produção? Tendo a quantidade certa de produtos disponíveis. Mas olha o que é importante também: ter uma quantidade extra do material. Nossa, mas não pode armazenar um monte. Sim, não pode armazenar um monte, mas a gente precisa ter um estoquezinho de segurança, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Tudo que fica lá guardadinho para uso se chama estoque. Não podemos perder a conta, já falei sobre isso. A gente tem aqui que os estoques são classificados da mesma forma que materiais. Então, a gente pode ter estoque de matéria-prima, estoque de material de processamento, estoque de produto acabado, né? O mesmo esquema lá dos materiais que a gente viu na semana passada. E aí, essa pergunta é bem interessante, porque muitos acham que o estoque não é importante numa organização.
E aqui ele explica pra gente por que que é importante, ó. Sem o estoque, eu não tenho disponibilidade de material. Se eu não tenho estoque nenhum, eu não tenho material disponível para fazer as minhas entregas, para atender o meu cliente, né? E aí ele fala aqui, ó, o que que acontece com isso? Ele evita que a empresa tenha que parar a produção no meio, né? Ou mesmo, se eu tenho um estoque e o meu fornecedor se atrasou com a entrega de algum item, eu não vou ter a minha produção afetada porque o meu fornecedor atrasou, porque eu tinha uma segurança, eu tinha uma quantidade ali que conseguiu me atender naquele momento que eu precisava. Ou mesmo quando falta um material, né, no mercado, às vezes tem produtos que ficam em falta. E assim, dependendo do segmento da empresa, o produto fica em falta mesmo e você não encontra em nenhum fornecedor. Então, se você não tiver uma boa gestão de estoque, você não vai conseguir dar andamento à sua produção. O estoque também é importante porque ele proporciona. Deixa eu colocar aqui um grifadinho. Ele garante a disponibilidade do material. Ele proporciona economias. Então, a empresa pode comprar maiores quantidades, pode negociar preço, aproveitar oportunidades, né? Tudo isso tem que ser feito com bastante cautela, como eu falei para vocês anteriormente, para não lotar seu estoque desnecessariamente. Mas existe sim algumas formas de negociar e ter bons resultados com isso, boas economias. Garantem certa flexibilidade à produção. Como? Dando cobertura a possíveis erros de planejamento ou aumentos inesperados de venda. Se eu vou produzir 1.000 peças, né, 1.000 produtos X, e para cada produto desse eu preciso de um parafuso. Então, se eu vou produzir 1.000 e eu só tenho 1.000, o meu estoque vai zerar. Mas vamos supor que eu produzo 1.000, e aí surge uma necessidade extra de mais 200 peças e eu só tinha 1.000 parafusos. Então, eu não vou conseguir atender esse aumento inesperado. Ou mesmo, né, se acontecer algum errinho de planejamento para mais, eu vou ter condições de atender esse meu cliente. Esses produtos, né, esse material vai estar no meu estoque e eu vou conseguir utilizar. Lembrando sempre a questão da quantidade não ser exagerada, da gente ter uma quantidade adequada desse material para não, né, não chegar aí a ter uma perda financeira porque a gente exagerou na compra, tá? Aí ele fala aqui da questão dos estoques representarem problemas também. Ó lá, é o que a gente está falando desde o início. Quando a empresa compra produtos ou materiais para seus estoques, tem que pagar por eles. Então, assim, o estoque se mantém parado na organização, dependendo do tempo que eu vou demorar para consumir. Porém, o meu recurso financeiro já saiu do meu caixa, né? Então, ele já foi. Eu já não tenho mais aquele recurso que de repente poderia estar investido, rendendo alguma coisa para a organização. E aí ele fala aqui, ó, para isso precisa retirar do banco um dinheiro que poderia ficar aplicado, rendendo juros, enfim, ou até fazer um empréstimo. Os estoques, por outro lado, só se transformarão em dinheiro quando virarem produtos acabados, se são materiais, e forem vendidos. Lembra lá da aula de contabilidade, né? A gente falava da liquidez. Então, assim, eu tenho matéria-prima, depois ela é transformada em estoque e depois ela é vendida depois que eu recebo. Então, a liquidez do estoque, ela não é muito rápida. Então, a gente precisa ter em mente isso também quando eu vou fazer a compra de estoque, a reposição de estoque, né? Ter o planejamento do tempo que eu vou demorar realmente para vender esse produto, tá? Aqui, ó. Ele fala da fábula da cigarra e da formiga, aqui, que é bem conhecida, né? Enquanto a cigarra ficava cantando por aí, tocando, fazendo, né, passeando, zoando por aí, a formiguinha ficava trabalhando e guardando material para o inverno. Quando chegava o inverno, a cigarra morria de fome e a formiga estava lá quentinha na sua casa com todo um estoque para passar
o tempo de inverno. Aqui ele fala também a respeito dos ideais de estoque, ó, ponto ideal de estoque. Isso que é importante, gente, ó, é a empresa fazer um estudo onde ela consegue mensurar as quantidades ideais de estoque que ela tem, aonde ela consegue ter um planejamento eficaz e chegue num ponto aonde o produto não falta mais, mas também não sobra por muito tempo, onde ela não tem um valor muito alto de recurso investido e aonde ela não tem também uma falta desse produto, ó. Então aí com isso, se ela achar esse ponto ideal, ela vai fazer o quê, ó? Ela consegue usufruir os benefícios, né, que é ter um estoque para te atender, porém sem ela ter nenhum custo desnecessário, sem ela precisar investir um valor acima do que ela esperava nesse estoque. Então, assim, a gente tem que ter um estoque que seja suficiente para cobrir as demandas e, ao mesmo tempo, a gente precisa também ter um volume de estoque necessário pelo menor tempo possível. Então, eu tenho que ter. É complicado, eu tenho que ter um estoque para atender minha produção, mas eu não posso ter muito estoque também, né? Igual em casa, tá faltando sei lá, pó de café, né? Uma coisa básica. Eu preciso ter, de repente, um meio quilo de pó de café na minha casa, armazenado para não chegar num dia de manhã, a hora que eu for fazer o café eu não tenho. Mas eu também não vou comprar 5, 6 pacotes de pó de café, porque eu vou acabar gastando dinheiro desnecessariamente. Para que eu vou fazer isso? Não há necessidade, né? Porque aquele dinheiro que você gastou, ele já não está mais podendo ser utilizado de outra forma, né? Então, a gestão do estoque numa organização, ela é bem complexa. Que mais? Aqui, ó. Caso contrário, enquanto tem estoque parado desnecessariamente, a empresa está deixando de ganhar dinheiro, né? E qual é a função, o objetivo, aliás, principal de uma empresa, né? Toda empresa que se estabelece tem como objetivo obter lucros e não ficar com dinheiro parado no estoque e não ver os lucros chegando, tá? Só que eu coloquei uma perguntinha lá no fórum sobre uma fábrica de refrigerantes ter um estoque de segurança, tá? O estoque de segurança é justamente, ó, a gente vai falar dele aqui. O que é isso, né, ó? É o estoque que a empresa mantém para atender uma possível explosão de vendas de um produto. Então, por exemplo, ó, tem um vestido que aparece na novela, né? Aí começa a vender. Então, assim,